Fala galera, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se você acabou de chegar, muito prazer, o meu nome é Camille Vilela, eu sou professora de inglês, moro aqui em Los Angeles há 6 anos e sou criadora do Fluency Factor. Hoje nós vamos falar quais são as melhores práticas para os seus estudos de inglês em 2026. Porque, convenhamos, né? Cada dia que passa parece que as coisas estão mais aceleradas, tem muitas ferramentas disponíveis e isso pode acabar sobrecarregando a gente e paralisando. Porque aqui eu também tô levando em consideração seu bem-estar mental, tá bom? Tirar um plano, né, do papel já é uma coisa difícil. Agora, quando você tem informação em excesso, isso pode se complicar. Então, hoje eu até escolhi uma locação incrível para o nosso vídeo, porque é um vídeo muito especial. Tô aqui em Downtown LA, que é o centro de Los Angeles, e vou aproveitar já para te dizer feliz 2026, que esse ano seja um ano de muita saúde, de muita paz, de muito sucesso para você, para sua família, e que 2026 seja o ano da sua fluência. Ah, e se você ainda não tá inscrito no canal, se inscreva, já deixa o seu like e também ative o sino de notificações, porque nós temos dicas diárias, no formato de shorts, nós temos um vídeo completão por semana e ainda uma live. Você não quer ficar de fora, né? Nossa aula vai ter 3 partes diferentes: o que estudar, como estudar e as melhores práticas. Primeiro, vamos falar então sobre o que estudar. Acredito que o ponto principal aqui seja: não tenha medo nem vergonha de não saber ou ter que começar do zero ou fazer pesquisas. Essa é uma coisa que trava todo mundo, e eu digo principalmente os brasileiros. As pessoas têm vergonha de não saber e elas preferem, né, se fechar do que buscar informação, do que perguntar, do que se expor nesse caso. E eu entendo, porque infelizmente tem muita gente que julga, tem muita gente que ri, tem muita gente que tira sarro, enfim, mas eu quero que você saiba que você vai ter que passar por isso se você realmente quer alcançar a fluência no inglês. Então, se você nunca estudou inglês na sua vida, eu tenho uma playlist que chama Comece Por Aqui. Maratone essa playlist, que você vai entender exatamente por onde você tem que passar. Então essa é a primeira instrução que eu já vou te dar, porque eu sei que hoje na internet tem muita coisa, acaba sendo uma avalanche, você não sabe por onde começar. Então o seu caminho comece por aqui. Vou deixar o link aqui embaixo pra vocês e aqui no card também. E quem pula essas etapas dessa playlist que eu tenho pra vocês vai ter o dobro de trabalho e vai gastar o dobro de tempo do que levaria. Inclusive, dentro dessa playlist eu tenho uma aula que eu explico o que você tem que estudar ao longo de um ano. Tudo organizado, com os tempos verbais, cada coisa no seu tempo. Então, confira lá. Então, como que você vai estudar essa playlist? Você vai estudar de 2 a 3 vídeos por semana, que inclusive é o mesmo passo a passo que a gente tem dentro do Fluency Factor, meu curso. Eu sempre falo, galera, não adianta querer estudar um vídeo por dia ou mais do que um vídeo por dia, porque você vai levar ali um tempo para assistir o vídeo, fazer as suas anotações e tudo mais. Ah, Camille, mas eu já estudei antes. Será que essa playlist é pra mim? Minha consideração aqui pra você é: veja essa playlist, veja se tem alguma aula que te interessa ou alguma dúvida que tá pendente aí que você tem que responder, e aí você assista a aula correspondente. E eu também vou deixar um passo a passo aqui na sequência de como vocês podem fazer pesquisas usando meu canal, porque, gente, eu já fiz muitas aulas e às vezes você tá com uma dúvida específica e que eu já fiz uma aula, e aí é só você assistir a aula e fazer as suas anotações e praticar em cima a partir do que eu te sugeri, que a gente já vai resolver o problema. Então, basicamente, você clica aí na minha foto de perfil. Quando você abrir o meu canal, vai ter uma lupa. Clique em cima dessa lupa e coloca o que você está pesquisando, coloca o nome da sua dúvida. De preferência, o mínimo de palavras possível para ser o mais direto, tá? E aí vai aparecer se tem a aula ou não. E se caso não apareça uma aula que você tenha dúvida, é só você deixar aqui embaixo que eu posso fazer para você. Combinado? Tá, Camille, já entendi o que estudar. Vou seguir a playlist e vou pesquisar minhas dúvidas pontuais no seu canal. Show! Mas como que eu vou estudar esse conteúdo? Primeiro, você tem que organizar os seus momentos de estudo. Você tem que saber com qual frequência você vai estudar e quanto tempo você vai estudar, quanto tempo vai ter cada sessão de estudo. Eu recomendo que você tenha pelo menos 30 minutos, tá bom? Para você ter o tempo de assistir a aula, fazer as suas anotações. Lembrando que não é simplesmente assistir a aula, você tem que praticar a partir do que você aprende também. Mas eu quero te fazer uma recomendação de como dividir o seu tempo. E para isso eu fiz uma aula explicando como estudar inglês a partir da técnica Pomodoro. Se você não conhece, essa é uma técnica de estudos que você se dedica a estudar por 25 minutos e faz pausas de 5 minutos. E assim vai intercalando. Só que eu montei um cronograma para vocês estudarem inglês a partir dessa técnica e é muito bacana porque não fica cansativo. Então também vou deixar aqui para vocês. E aqui eu acho válido lembrar que estudar, gente, com músicas, com séries e tudo mais, é muito importante, mas não é o suficiente. Você precisa de um momento específico para estudar, porque senão você só vai ficar consumindo idioma e nunca vai falar, nunca vai conseguir se comunicar com clareza ou até mesmo escrever e-mails, mandar mensagens com tranquilidade. Então eu também preciso te lembrar, esse é um reforço que eu vou te apresentar também nessa aula de técnica do Pomodoro, mas o input,
ou seja, o que você recebe, né, que você escuta, que você lê, é somente uma parte. E onde que está a maior dificuldade das pessoas? Na outra parte, que a gente chama de output, que é quando você fala, que é quando você produz. Então já pega o seu planner, ou já pega o seu Google Calendar. Se você não se organiza, pelo amor de Deus, comece a se organizar. Não importa se é digitalmente, manualmente, não importa. Mas se hoje você não se organiza, se você não tem uma ideia dos seus horários, se você não tem uma to-do list, provavelmente é por isso que você tá muito ansioso, é por isso que você não tá conseguindo estudar e é por isso que você ainda não alcançou a fluência no inglês também. A fluência depende de organização, galera. Pega seu cronograma, sua agenda, já separa os 30 minutos e assista a aula da técnica Pomodoro. Pomodoro, sei lá. Além da técnica Pomodoro, é muito importante que você saiba fazer pesquisas. Gente, colocar uma palavra no Google Tradutor não diz absolutamente nada, porque talvez você não saiba, mas muitas palavras em inglês têm mais do que um uso, mais do que uma função. Às vezes a mesma palavra pode ter pronúncias diferentes e aí vai ter sentidos diferentes. Então, assim, não basta, Google Tradutor não basta. E a minha preocupação com esse assunto é tanta que eu já fiz um guia de como fazer as suas pesquisas no inglês. Ai, Camila, esse vídeo tá sendo um monte de indicação de vídeos que você já fez anteriormente. Se eu fosse reexplicar cada um deles, esse vídeo teria 1 hora, tá bom? Então esse aqui já é um cronograma de estudo pra você, porque nessa aula eu explico como fazer pesquisa se você está no nível básico do inglês ou até nível mais avançado. A gente vai falar sobre vocabulário, a gente vai falar sobre como pesquisar sobre gramática, sobre pronúncia, e um dicionário muitas vezes não vai ser suficiente para sanar a sua dúvida, tá bom? Então, para você não deixar esse assunto pendurado, eu já recomendo que você assista essa aula. Também tem uma outra aula de como organizar o seu caderno de inglês. Eu também vou deixar aqui tudo marcado para vocês, porque essa é uma questão que confunde muita gente se desmotiva a aprender inglês porque tem um monte de caderno diferente, sendo que não dá para organizar tudo em cada um caderno diferente. Tudo tem que ficar num lugar, gente, centralizado. A gente precisa facilitar as coisas. Então, para esse pedaço, temos essas 2 recomendações. O vídeo sobre como fazer as suas pesquisas no inglês, que não adianta ver a tradução somente, sem contexto, sem nada. E a segunda de como organizar o seu caderno de inglês. Agora, aqui ainda, em como estudar, eu tenho que fazer um lembrete pra vocês, que é cuidado com a inteligência artificial, galera, pelo amor de Deus. Tem muita gente que vai se ferrar porque acha que tá estudando inglês usando inteligência artificial, mas na verdade só tá pegando um monte de lista, na verdade só tá fazendo copia e cola pro caderno e não está praticando. Lembra que tem essa divisão entre input, o que você recebe pela escuta e pela leitura, do que você produz no output, pela fala e pela escrita. Não tem como ficar dependente de inteligência artificial também. Ela é uma ferramenta, como um dicionário, por exemplo, também é uma ferramenta, como os livros são uma ferramenta, tá bom? Então só cuidado para você não se enganar. Não tem problema nenhum usar inteligência artificial, desde que você saiba como usar. Tudo bem? Agora vamos para a etapa 3. Melhores práticas. Vamos então falar das melhores práticas. Assim como eu já falei algumas vezes, mas eu vou repetir aqui mais uma vez, não tente ignorar a sequência dos estudos. Existe uma forma, uma sequência de você aprender. Eu não sei se já te falaram sobre isso, mas começar os estudos de inglês lendo, ouvindo, escrevendo e falando por último não é a mesma coisa de escutar, ler, falar e escrever. Não tem como você falar se você não praticar a escuta. Não tem como você escrever se você não pratica a leitura. Então, é necessário equilibrar as 4 habilidades, tá bom, pessoal? Ou seja, você pode sim praticar a escuta com música, com série, com filme, mas na mesma medida que você escuta, você tem que se esforçar a praticar com a fala também. Porque veja bem, essa já é a principal dificuldade entre muitas pessoas. Então, onde está a sua dificuldade, onde está o seu perrengue, é onde você tem que focar, não é onde você tem que fugir. E uma das melhores formas de fazer isso é através do shadowing, que é uma técnica de você ser a sombra do que você escuta. Ou seja, você escuta o que uma pessoa fala em inglês e você repete na sequência. Só que eu sei que isso não é fácil de fazer, principalmente para quem está começando a estudar inglês agora, então eu fiz uma aula separando por níveis. Como que é o shadowing para uma pessoa que está no nível básico? Como que é para o nível intermediário? Como é que é para o nível avançado? Eu já deixei tudo separado e organizado para vocês também nessa aula aqui. Porque se a balança das habilidades está desregulada, a sua fluência não vai evoluir como você gostaria. Então veja bem, não é nenhuma questão do curso que você tem, é a forma que você está estudando. Se você não sabe como estudar, o que vem primeiro, o que vem depois, se vem o ovo ou vem a galinha, o resultado vai ser diferente. E outra coisa, tem muita gente que só consegue falar inglês se inscreve antes. Então assim, se esse é o seu caso, se isso acontece com você, por favor, assista esse vídeo do shadowing que eu acabei de falar. Porque vai ser um game changer, vai mudar a sua forma de aprender e de estudar e praticar inglês. Confia em mim, confia na teacher.
Então, minha indicação é para você observar quanto tempo você passa com cada coisa que você faz em relação ao inglês. Você passa muito tempo ouvindo música? Será que você está passando tempo suficiente praticando a fala? Você tem praticado a escrita no inglês, manualmente ou digitalmente? E a leitura, como é que tá? Tem ou não tem aí dentro do seu cronograma de estudos? Porque precisa ter. E o último elemento aqui, pessoal, é não caminhe sozinho. Essa é a melhor prática em relação ao seu estudo de inglês que há. Por quê? Porque é caminhando com outras pessoas que você vai ver que não é só você que tem dificuldade, não é só você que trava, não é só você que tem pensamentos ruins em relação ao inglês de, ai meu Deus, eu nunca vou evoluir. Quando a gente faz parte de uma comunidade, quando a gente compartilha a nossa jornada, quando a gente tem com quem praticar, quando a gente faz parte de uma galera bacana que tem o mesmo objetivo, tudo fica mais fácil. Então eu gostaria de te convidar a conhecer o Fluency Factor clicando aqui no primeiro link da descrição desse vídeo. E eu falo da nossa comunidade com muito orgulho porque eu sei que a galera que faz parte é uma galera dedicada, esforçada, que quer contribuir para a jornada do outro. Então se você está procurando por um lugar desse, de brasileiros que estão dando a cara a tapa para melhorar o inglês, esse é o seu lugar. Clica aqui no primeiro link e eu te espero. E se você ficou nesse vídeo até o final, deixa um raio aqui embaixo nos comentários e me conta qual dessas dicas fez mais sentido para você. Eu sei que eu recomendei muitos vídeos diferentes, mas já aproveite para organizar esses vídeos na sequência dentro dessa semana para você já engatinhar com seus estudos. Primeiro a gente arruma a casa, gente, para depois a gente ir com tudo para cima, tá bom? A gente não vai ficar estagnado no planejamento não. Nós vamos para ação, mas a gente tem que entender como as bases funcionam. E assim como eu falei, não daria para eu explicar tintim por tintim de todos os aspectos que eu trouxe aqui para vocês, porque eu já fiz aulas muito completas sobre o assunto. Então eu achei melhor fazer essas recomendações, indicar o link aqui para vocês para ficar fácil de vocês encontrarem. E se vocês tiverem qualquer dúvida, é só deixar aqui nesse vídeo ou nos comentários dos vídeos que vocês estiverem assistindo. Combinado? Se você ainda não se inscreveu aqui no canal, aproveite para fazer isso agora, se inscreva, deixe o seu like, ative o sino de notificações, porque nós estamos retomando aí com as nossas lives semanais às quintas, com música, e eu te espero. Combinado? Conta aqui embaixo o que você achou desse vídeo e eu te espero. See you next time. Bye!